nem falar. Vamos lá, então. Vamos conversar um pouquinho, tá? O que a gente está fazendo e o que a gente vai continuar fazendo, tá? Estudar, basicamente, as principais estruturas com amplificadores operacionais, tá? As principais estruturas de circuitos com amplificadores operacionais. Então, a gente vai aplicar, a gente tem uma metodologia e a gente vai aplicar essa metodologia nessas principais estruturas, mas o mais importante é pegar o jeito da metodologia em si, porque essa metodologia que tu pode aplicar depois em qualquer circuito que tenha up-op, tá? A gente vai ver os mais simples e os mais comuns na disciplina, mas não é só esses que existem, né? Existem muitos outros, e cada aplicação tu vai adaptar um circuito para a tua aplicação, certo? E lembra o contexto, né? A nossa disciplina ela está dentro de um contexto de condicionamento de sinal, certo? Tu está trabalhando basicamente que os nossos sinais de entrada aqui, nossas tensões de entrada, elas são basicamente respostas de sensores ou uma medida de tensão ou de corrente, tá? Os sinais envolvidos aqui, eles trazem para nós informação. E os circuitos com up-op, eles vêm no sentido de tu condicionar essa informação, que é botar uma amplitude maior, que é tornar ela adequada com uma leitura AD, que é eliminar ruído, que é fazer um nível de offset. Bom, daí dependendo da aplicação, tu quer manipular esse sinal elétrico, tu quer manipular essa informação para ficar adequada com aquilo que tu quer ler, para tornar ela mais robusta, enfim. Tá? Então, para isso que vem os circuitos com up-op hoje em dia, tá? E a gente vê nessa disciplina as principais estruturas com o up-op que fazem esse trabalho e desenvolve junto com isso uma metodologia de análise que tu consegue analisar qualquer circuito com up-op, tá? Então, esse é o ponto da nossa disciplina aí, tá? Eu falei que, basicamente, hoje em dia, esses circuitos são utilizados para condicionamento de sinal, porque eu não falei isso, eu acho, na primeira aula lá, que amplificador operacional, eles foram utilizados muito tempo atrás, antes da popularização dos computadores digitais, eles eram a base dos computadores analógicos. Então, a gente vai ver mais adiante que tem como tu implementar uma equação diferencial com amplificadores operacionais. Então, tu usava esses computadores analógicos, porque tu trata o sinal de forma analógica, tu não discretiza, né? Tu não trabalha com zeros e uns, tu trabalha com todo o range de tensão, e tu podia implementar equações diferenciais. E como tu viu lá em equações A e equações B, todo mundo lembra, né? Maior parte dos fenômenos físicos e tudo que tu quer resolver, tu consegue representar por equações diferenciais, tá? Então, aquelas soluções de equações diferenciais tu poderia fazer por circuitos eletrônicos com amplificadores operacionais, tá? E por causa disso que eles receberam o nome de operacionais, porque eles implementavam operações matemáticas. Eles eram amplificadores, porque amplifica, e eram operacionais porque eles implementavam circuitos que faziam operações matemáticas com os sinais elétricos. Tá? Então, por isso que ele leva esse nome, amplificador operacional. Tá? Fecha parênteses. Tá, mas o que a gente vai ver hoje? Bom, a gente vai ver basicamente alguma dessas operações que eu estava falando com vocês, né? Algumas das operações básicas a gente vai ver hoje com amplificadores operacionais, tá? A gente vai analisar, deduzir a equação da tensão de saída, o que esses circuitos vão fazer com sinais de entrada, e vamos simular alguns, tá bom? A gente vai ver uma série de circuitos aí e deduzir a tensão de saída para esses circuitos, tá certo? Isso que é nosso escopo hoje. Então, para a gente analisar esses circuitos que eu vou mostrar aqui para vocês mais adiante, eu quero que sempre, né, aquilo que eu falei para vocês, tu bater o olho num circuito que tem up-op, tu já tem que lembrar, bom, eu tenho que lembrar das condições de análise desse circuito com up-op. Basicamente duas condições, vocês lembram disso? Basicamente duas condições de análise que a gente usa quando um circuito tem amplificador operacional. Tu bateu o olho, tu quer saber nível de tensão ou corrente,
tu quer deduzir a tensão de saída, enfim, tá? Tu quer analisar o circuito que tem a PIOP, calcular tensão e corrente em algum lugar, duas condições de análise sempre. E essas condições de análise, elas são consequência das características ideais do PIOP, que a gente deduziu na outra aula, tá? Então, essas duas características são as seguintes, deixa eu botar aqui, ó. A primeira delas é que não existe corrente nas portas de entrada do teu amplificador operacional. Então, o Ampiop, ele tem duas entradas, tem a entrada inversora, que aqui é a entrada de cima, e a entrada não inversora, e, idealmente, não existe corrente de entrada na porta inversora, nem na porta não inversora. Então, a primeira condição de análise que diz para nós é que a corrente na porta inversora e a corrente na porta não inversora são nulas. Essa é a nossa primeira condição de análise, tá? Isso aqui tem o apelido lá de circuito aberto virtual, lembra? Que é como se existisse um circuito aberto aqui dentro entre essas duas portas. É como se fosse, né? Mas não é. Fazer conta que é, mas não é, tá? Então, é um circuito aberto virtual. Essa é a nossa primeira condição de análise. Sempre que tu tem que lembrar, não vai corrente nas entradas do APIOP. Tá? Não vai entrar corrente nas entradas do APIOP. Essa coisa tu tem que lembrar. Essa é a primeira condição de análise. A segunda condição de análise é com relação às tensões nas portas. Então, tu tem uma tensão nesse nó e uma tensão nesse nó. Tensão na porta inversora, V menos, V mais, tensão na porta não inversora. A segunda condição de análise que diz para nós é que a tensão nessas duas portas são iguais. Então, se tu forçou uma tensão em uma dessas duas portas, vai aparecer essa tensão na outra porta. E como tu tem tensão entre esses dois pontos aqui nula, né? Porque a tensão é igual nos dois, então tu não tem queda de tensão de um terminal para o outro. Isso aqui é como se fosse um faz de conta, é muito parecido com o comportamento de um curto. Então, isso aqui a gente chama do curto virtual, ou se uma dessas portas aqui, se um desses nós está ligado no terra, é um caso específico que a gente chama do terra virtual. Tá? Então, são essas duas condições de análise. Não tem corrente nas portas de entrada e a tensão nas duas portas vai ser igual. Tensão na porta inversora e na inversora vai ser igual. Tá? Lembra que esses apelidos, né, o que significam esses dois apelidos, e lembra que isso aqui é consequência das características ideais do APIOP. Essa primeira condição de análise, ela é consequência de que a impedância de entrada dele é infinita. Lembra que a gente olhou no datasheet do 741 e a gente viu que era uma impedância de entrada muito, muito alta? E o que é essa impedância de entrada? Lembra lá de dispositivos 2 que a gente representava a entrada como sendo uma impedância? Então, essa impedância aqui é muito, muito alta no amplificador operacional. Ele é construído para que essa impedância seja extremamente alta. De forma ideal, ela é infinita. Então, qual que é a corrente numa impedância infinita? É nula. Então, por isso que essas correntes aqui são nulas, tá? E isso aqui, a tensão das duas portas, a tensão nas duas portas, elas são iguais, porque ela é uma consequência do ganho de tensão desse cara aqui em malha aberta ser um ganho infinito também. Ele é construído para ter um ganho extremamente alto, tá? Então, em malha aberta, a gente diz, em malha aberta, a gente diz que o ganho do APIOP é infinito. E por consequência disso, a gente viu matematicamente lá, que isso aqui, o ganho ser infinito, implica que a tensão nas duas portas acaba sendo igual, tá? Então, lembra disso, quais que são as condições, o que são os apelidos, por que levam esses apelidos, e eles são consequência do quê? Tá? Eles são consequência do quê? Claro, de forma real, o ganho não é infinito, é um ganho muito, muito grande, mas não é infinito. O que isso implica aqui nós? Que vai existir um pouquinho de corrente nas portas de entrada, mas é uma corrente muito baixinha, tá? Para nossa análise agora, a gente pode assumir que essas correntes são nulas. Então, condições de análise, essas duas. Não tem corrente nas portas de entrada e a tensão nas duas portas são iguais. O que a gente faz com isso? Leva para os circuitos que a gente quer analisar. Como eu falei para vocês, o ganho do APIOP em malha aberta é infinito. Mas o que a gente faz para isso aqui se tornar útil para nós?
para esse amplificador operacional se tornar útil para nós? A gente cria circuitos de polarização. A gente faz uma coisa chamada realimentação negativa do up-op. A gente cria uma malha de realimentação que ele faz basicamente uma conexão entre a saída e a entrada inversora. Isso aqui é uma realimentação negativa, porque tu está pegando uma amostra do sinal de saída e está realimentando através de um elemento aqui para tua porta inversora. Então, tu está fazendo uma realimentação negativa. E os circuitos de polarização de up-op, eles fazem sempre essa realimentação negativa com o intuito de tu ter uma equação para o VO aqui, ó. Ele vai ter um ganho definido por ti, que é o projetista, em função dos elementos que tu colocar aqui. Tu vai colocar um resistor, vai botar um capacitor, vai botar mais de um resistor. Em função do que tu colocar aqui, tu vai ter uma equação para o VO. Tu vai definir o ganho para o VO. Tu vai estabelecer o ganho para esse VO. Tá? Então, toda a análise dessa parte da disciplina é analisar circuitos que têm realimentação negativa, que foi feita a polarização do up-op. E isso foi feito para te estabelecer uma equação para o VO, para te definir um ganho desse amplificador, que não é aquele ganho infinito, que é um ganho estabelecido, é 10, é 20, é 5, é menos 2, enfim, é um ganho bem estabelecido. Tá? Então, existe a realimentação negativa para estabelecer o ganho que a gente quiser. Tá? E daí eu mostrei para vocês o circuito mais simples, que é esse aqui, que estabelece essa realimentação negativa. É um amplificador inversor, é a estrutura mais simples aí que a gente tem para polarizar esse amplificador operacional. Então, observa que a gente tem aqui ó, um elemento ó, conectando a saída dele ó, para a entrada inversora, que é a entrada inversora, certo? Então, tu tem a realimentação negativa. Então, se ele tem realimentação negativa, eu espero encontrar uma equação para o sinal de saída bem estabelecida. Ah, vai ser R2 por R1, vai ser R2 mais R1 por sei lá o quê. Vai ter uma equação em função desses elementos aqui. Tá? Nesse caso aqui, tu tem dois resistores, tu tem o R2 e o R1, e a gente deduziu a equação desse circuito que o sinal de saída desse amplificador operacional, ele vale menos R2 dividido por R1, que multiplica a tensão de entrada. Tá? Então, o que esse circuito aqui está fazendo com o sinal de entrada, ele está dando um ganho, né? E nesse caso, constante e negativo. Tá? Então, ele está invertendo a fase e está aplicando um ganho, sendo que esse valor do ganho é R2 por R1. Então, a gente colocou aqui os sinais né, de entrada e saída para tentar enxergar. Em verde aqui a gente tem a entrada, e em vermelho a gente tem a saída, tá? Então dá para ver que ele inverte e que ele amplifica, né? E o quanto ele amplifica é o valor desse resistor dividido por esse resistor aqui, tá? Tranquilo, então a gente viu isso aqui, deduziu, show de bola, simulou, alegria, tá? E agora? Bom, agora a gente vai ver outras estruturas com o amplificador operacional, tá? Esse aqui é o amplificador inversor, é uma estrutura. Tá? Ele aplica um ganho, uma constante negativa ao sinal de entrada. Tá certo? Agora, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Ó. Dá uma olhadinha nesse circuito. Vamos adiante. Quer dizer, antes de ir adiante. Ficou alguma dúvida com isso aí? Todo mundo está acompanhando? Todo mundo sabe o que está fazendo? Sim. Voando. Vamos lá, então. Dá uma olhadinha nesse circuito aqui agora, então. Ó. Como eu falei para vocês, esse aqui é o sinal de entrada, né? É o sinal de entrada que classifica para nós, por exemplo, a saída de um sensor. Ou, por exemplo, sei lá, um captador de áudio da tua guitarra, ou um microfone, ou um sensor de corrente, enfim. É um elemento que está medindo alguma coisa, ou é o teu sinal de entrada aqui, tá? Isso aqui é informação. A gente usa senoidal só por simplicidade, tá? Só porque é mais fácil para nós aqui sempre ver uma senoidal. Mas isso aqui é informação, tá? Tá vindo informação. E esse cara que está gerando essa informação, muitas vezes é um sensor, tá? Pode ser um sensor de pressão, alguma coisa assim. Observa que aqui, ó, o que está acontecendo quando eu conecto esse sensor, por exemplo, nesse amplificador aqui, que eu quero aumentar a amplitude para aproveitar melhor uma porta D, por exemplo, tá?
Observa que quando eu uso esse tipo de amplificador, vocês estão vendo que o meu circuito está drenando uma corrente desse sensor? Que não se ligou ainda, tipo, esses pontinhos andando na tela de vocês é a corrente, tá? Deixa eu aumentar a velocidade aqui para ver se fica melhor de ver. Ó. Vocês estão vendo que o circuito amplificador, ele está drenando uma corrente do meu sensor. Então, aqui está o sensor. O meu circuito amplificador, ele drena corrente do meu sensor. Tá vendo que está indo corrente para lá? Está fluindo corrente, está voltando corrente, porque ela é alternada. Show de bola. Está drenando corrente do meu sensor. E daí, se vocês lembrarem lá em dispositivos 2, eu sempre salientei para vocês que a gente sempre queria que amplificadores tivessem uma impedância de entrada muito grande. Porque eu não quero carregar o meu sensor, eu não quero carregar quem está gerando o sinal de entrada. Isso aqui é informação, eu só quero ler a tensão que ele está gerando. Eu não quero que ele seja capaz de fornecer corrente. Por que eu não quero que ele tenha que fornecer corrente? Porque quando tu drena corrente num sensor, tu acaba afetando a medida dele. Porque ele tem uma impedância de saída, vai perder sinal, tarari, tarará, enfim, por uma série de fatores ali. Mas quando tu carrega um sensor, quando tu pendura uma carga no sensor, ou seja, quando tu drena corrente de um sensor, tu acaba afetando a medida dele. Tu acaba alterando o sinal de tensão que ele fornece. Claro que aqui acaba não mudando nada, porque isso aqui é uma fonte de tensão que a gente usa, né? E uma fonte de tensão, ela não muda a tensão por nada, né? Mas imagina que isso aqui é um sensor, na real seria um sensor, ele tem uma impedância de saída, né? Assim como vocês calculavam lá, a impedância de Thevenin, tarari, tarará, e assim como a gente via lá em dispositivos 2, a influência do RS e do RL. Então, um sensor de verdade, ele tem um RS. E se o meu amplificador drena a corrente do sensor, eu vou perder informação nesse RS. RS, lembra que é o resistor na saída do cara que gera o sinal aqui, tá? Então, eu vou perder informação. E a gente nunca quer que o circuito amplificador ou que qualquer condicionamento de sinal, qualquer circuito que condicione o sinal, que é a saída de um sensor, a gente nunca quer que esse circuito drene corrente dos sensores. A gente sempre quer que o circuito que a gente usa para condicionar o sinal tenha uma impedância de entrada infinita, uma impedância de entrada muito, muito grande, justamente para não ter essa drenagem de corrente aqui, para que não carregue quem está gerando o sinal. Tá? Então, esse circuito aqui é um amplificador, é muito usado, beleza, ele é funcional. Tá? Só que essa característica aí dele ter uma impedância de entrada não infinita, esse circuito amplificador aqui, observe que eu não estou falando mais só do op-op, estou falando do circuito completo. Tá? O circuito completo, ele não tem uma impedância de entrada infinita, porque ele está drenando corrente do meu sensor. Então, a impedância dele de entrada não é infinita. Então, isso, às vezes, pode ser que tu não queira, né? Realmente, tu não quer que isso aconteça. Então, para contornar esse problema, existe uma variação desse circuito aqui, onde ele não drena a corrente de entrada, que é o primeiro que a gente vai ver hoje aqui, tá? Então, deixa eu fechar esse aqui e vamos botar ele aqui na tela para vocês, tá? Então, para tentar contornar aquele problema de que o circuito amplificador drena a corrente do sinal de entrada, existe essa outra estrutura aqui, que é o chamado amplificador não inversor, tá? E daí agora o que a gente vai fazer? A gente vai analisar esse circuito e vamos tentar achar qual que é a equação para o sinal de saída em função do sinal de entrada. Então, observa essa estrutura aqui, ó. O que a gente tem nessa estrutura? Tem um amp-op, show de bola. Tu tem uma realimentação negativa aqui pelo R2, ó, tu tá pegando o sinal de saída e tá jogando na porta inversora, então tu tem uma realimentação. Então, se ele tem realimentação, eu espero encontrar uma equação para o VO aqui, em função do sinal de entrada. Eu espero achar uma equação para o VO para o sinal de entrada. Tá? E olha que o sinal de entrada, agora, ele está sendo introduzido na porta não inversora desse amplificador operacional. Está indo direto no pino não inversor do amplificador operacional. Lembra, esse sinal de entrada aqui,
é lá o teu sensor, enfim, tua medida, tá? Achei que ia espirrar, não espirrei. O que a gente quer achar aqui, então? Justamente isso aqui, ó. Qual que é a equação para esse sinal de saída? Tensão de saída é igual ao quê? Que equação que é isso aqui? Para achar isso, a gente tem que analisar esse circuito. Para analisar esse circuito, eu quero saber uma tensão, né? Eu quero calcular o valor de uma tensão. Então, para calcular um valor de tensão, eu faço análise. E para analisar, eu preciso aplicar leis de corrente, tensão, parari, parará. E para fazer isso, a gente aplica nossas condições de análise do amplificador operacional. Então, eu quero analisar, a primeira coisa eu venho aqui e já lembro das minhas condições de análise. Quais que são as condições de análise? Não existe corrente nas portas de entrada. Então, essa corrente aqui, ó, I menos, que entra na porta inversora, é nula. E essa corrente aqui, ó, I mais, que entra na porta não inversora, também é nula. Essa é a primeira condição de análise. Tá ali, já desenhadinho. Qual é a outra condição de análise que a gente tem que aplicar? É das tensões. A gente sabe que a tensão nesse nó, que é a tensão na porta não inversora, tem que ser igual, vai ser igual à tensão nesse nó, que é a tensão na porta inversora. Então, a gente sabe que V menos, que é a tensão nesse nó aqui, tem que ser igual à tensão nesse nó aqui, que é o V mais. Isso aí são as condições de análise. Botei ali, agora a gente vai olhar o circuito, tá? Daí, agora, o que a gente tem que fazer aqui, ó? Deixa eu pegar aqui uma cor diferente, vou pegar esse verdinho aqui, ó. O que a gente faz agora? Sempre, sempre. Daí, isso aqui como a metodologia de análise, né? Aquilo que eu falei para vocês, que a gente pode aplicar em qualquer circuito com a PIOP. Bota as condições de análise e agora vamos olhar as correntes nesses nós aqui, tá? O que a gente tem? Dois resistores, R1 e R2, a gente vai dizer, bom, tem dois resistores, vou dizer que está circulando uma corrente em cada um. Se tem resistor, vai ter uma corrente circulando no resistor R1, vou chamar de I1, e uma corrente circulando no resistor R2, vou chamar de I2. E a gente aplica a análise de nós. A gente dá uma olhadinha nesse nó aqui, eu vou chamar nó N, tá? Dei um nome para ele, chamei de nó N, porque está ligado aqui na porta inversora, tá? Nó N, o que a gente faz ali? Vamos aplicar LCK naquele nó. Então, por LCK no nó N, o que a gente tem? O que lei das correntes diz? Que o somatório das correntes que entram no nó é igual ao somatório das correntes que saem do nó, certo? E quais as correntes que compõem esse nó? A gente tem aqui da esquerda, tá vindo I1, para a direita a gente tem I2, saindo I2, e para baixo a gente teria I menos. Só que o que a gente já sabe? Que I menos é nula. É a nossa condição de análise. I menos é nula. Então, dessa análise, a gente sabe o quê? Que está entrando I1 e saindo I2 desse nó. É as correntes que compõem o nó. Então, se está entrando I1 e saindo I2, a gente sabe que I1 é igual a I2. A corrente no resistor 1 vai ser igual à corrente do resistor 2, porque não desce corrente para o op-op, não desce corrente na porta inversora. Não desce corrente para cá. Não desce, porque é a condição de análise. É assim que o op-op é, e é porque é. Tá? Então, a corrente 1 igual à corrente 2. Agora a gente abre isso aí. O que é a corrente 1, o que é a corrente 2? Bom, a corrente 1 é a corrente no resistor R1. Se é a corrente num resistor, eu vou escrever o que é a corrente nesse resistor. Corrente num resistor é sempre a tensão dividido pela resistência. É a tensão no resistor dividido pela resistência. Então, a corrente no resistor 1 é a tensão em cima do resistor dividido pela resistência. Qual tensão? Tensão no terminal positivo menos a tensão no terminal negativo. Qual que é a tensão no terminal positivo? A gente dá uma olhadinha aqui, ó. Tensão no terminal positivo do resistor R1, ele está na referência. Então, a tensão nesse nó aqui é zero. É zero. E qual que é a tensão no terminal negativo do resistor R1? A tensão no terminal negativo do resistor R1, ele está conectado no nó N. E a tensão nesse nó aqui, a gente chamou de V-. A gente chamou de V-. Então, é menos a tensão no terminal negativo. Menos V menos. Certo? Igual a corrente no resistor R2. Bom, a mesma coisa.
E 2 é a corrente num resistor. Então, é a tensão do resistor dividido pela resistência. Então, é a tensão no resistor dividido pela resistência. A tensão no resistor é sempre a tensão no terminal positivo menos a tensão no terminal negativo. Tensão no terminal positivo está ligado no nó N, então é o próprio V menos. V menos. Menos a tensão no terminal negativo. O terminal negativo está conectado direto na saída aqui, ó. Então é menos VO. Ok? Tem um detalhe aqui, ó, gente, só quero perguntar para vocês, ó. Eu estou chamando que a tensão na porta inversora é V menos e que a tensão na porta não inversora é V mais. Tá? Mas também a gente pode chamar de Vn de negativo ou Vp de positivo, tá? Se vocês estão se confundindo com V menos e V mais, me fala, tá? Às vezes a galera confunde aqui, começa a juntar um monte de mais e menos, tá? Daí eu começo a usar o N e o P, tá? Tanto faz. É indiferente, tá certo? Só tem que me dizer. Beleza, então aqui, esse primeiro termo é a corrente no resistor R1, que é a tensão dividida pela resistência, a corrente no resistor R2, que é a tensão pela resistência. Essa corrente aqui e essa corrente aqui. Agora a gente trabalha em cima dessas equações aqui. A gente vem aqui e trabalha em cima delas. O que, que a gente tem? Deixa eu botar uma linha aqui. O que, que a gente tem aqui? Ó? Do primeiro termo ali a gente vai ficar com menos V menos dividido por R1 tem que ser igual a V menos por R2 menos VO por R2. Ok? Tranquilinho? Só que tem um problema aqui. A gente não sabe quanto que é V menos, né? Quanto que é V menos? Na real, a gente sabe, né? Aqui nessa equação a gente não botou ainda. Mas o V menos, a gente sabe da segunda condição de análise, que V menos vai ser sempre igual a V mais. Ou seja, a tensão na porta inversora vai ser sempre igual à tensão na porta não inversora. E a tensão na porta não inversora a gente sabe. A tensão na porta não inversora, a gente está aplicando direto o nosso sinal de entrada aqui, ó. Tensão na porta não inversora, a gente está aplicando direto o sinal de entrada. Então, a tensão na porta não inversora é a própria tensão de entrada. É o próprio sinal de entrada que a gente está aplicando. Por consequência, se V mais vai ser sempre igual a V menos, então o V menos acaba sendo também igual à tensão de entrada. Bom, se V menos é igual à tensão de entrada, eu posso substituir aqui nessa equação e colocar que é menos VI dividido por R1 igual a VI dividido por R2 menos VO por R2. Lembrando, por que eu estou fazendo tudo isso? Porque eu quero achar uma equação para o sinal de saída desse circuito em função do sinal de entrada. Eu vou entrar com o sinal, eu vou entrar com o sensor aqui. E o que, que vai sair? O que, que esse circuito faz? Ele amplifica, ele diminui, ele faz o quê? Ele inverte, ele não inverte? O que, que ele faz? Então é isso que a gente quer achar, a equação para o VO em função do VI. Por isso que a gente faz essa substituição aqui. Então, trabalhando nisso aqui, eu posso jogar o VO para o outro lado, fica VO por R2 igual a VI por R2 mais VI por R1. Ok? Posso tirar o VI em evidência aqui, né? Fica VO por R2 igual a VI que multiplica 1 por R2 mais 1 por R1. Dá para juntar mais isso aí, a gente fica com VO por R2 é igual a VI, que multiplica R2 mais R1, dividido por R2, R1. Ainda dá para trabalhar mais um pouquinho, e a gente chega na equação do VO, que é igual a VI, que multiplica R2 mais R1, dividido, como esse R2 vai passar para o outro lado, ele vai cortar com esse R2 de baixo, vai ficar R1. Tá? Ou ainda eu posso escrever, então, que VO é igual a VI, que multiplica... desgraça. Que multiplica 1 mais R2 por R1. Isolando o VO, a gente chega nessa expressão aqui. Chega nessa expressão aqui.
Dá uma olhadinha nessa expressão. Não sei se vocês já copiaram, estão copiando, ou não copiam, ou tiram print. Vocês copiam ou só tiram print? Me manda aí. Manda um quem copia, manda dois quem tira print. Ou quem não faz nada, manda três. Tá bom, não vi nenhum três, ó. Excelente. PP suspicious. César ficou triste que era só ele que tava no 2. É muito Maria vai com as outras, né? Mas essa aqui é a equação para o sinal de saída nessa estrutura aqui, tá? Deixa eu apagar um pouco essa riscaria aqui, só para ficar mais claro a estrutura do nosso circuito. Uma coisa que vocês têm que saber é identificar a estrutura que a gente está falando, tá? Então, se tu olhar aqui, ó, a estrutura do não inversor, tá? É essa aqui, tem um resistor de realimentação na porta inversora, tá? Tem o resistor de realimentação e tem o resistor de feedback, aqui que dá o ganho, né, o R1, ligado para a referência. E o sinal de entrada vem direto na porta não inversora, tá? Esse aqui é o amplificador não inversor, tá? Tem que saber identificar essa estrutura, porque tu identificando a estrutura, tu já sabe que o ganho dessa estrutura é dado por essa equação. Ah, mas eu não consigo identificar isso tudo. Tudo bem, tu pode deduzir a qualquer momento, é só fazer de novo essa dedução, certo? Tu já sabe o que tu tem que fazer. As únicas ferramentas que tu precisa são as duas condições da análise. E aí tu pode deduzir o quanto que é o sinal de saída a qualquer momento nesse circuito, tá? Mas essa estrutura em específico, ela leva o nome de amplificador não inversor. Por que que ela leva o nome de amplificador não inversor? Dá uma olhadinha na equação que a gente acabou de calcular aqui, ó. Tu tá vendo que o ganho dessa estrutura é o que está entre parênteses. O ganho é aquilo que tu vai multiplicar no sinal de entrada. Por exemplo, no último circuito que a gente viu, o ganho era menos 10. Tá? Então, tu multiplicava o sinal de entrada por menos 10 e achava o sinal de saída. Tá? Aqui, o ganho ele vai ser sempre 1 mais R2 por R1. Qual que é a principal diferença desse ganho para o ganho da estrutura anterior? É que o ganho dessa estrutura, olha aqui, vamos ver se vocês enxergam, o ganho dessa estrutura, que é o que está entre parênteses, vai ser sempre positivo. É impossível tu encontrar um ganho negativo nessa estrutura. Então, por isso que ele é não inversor, é que o ganho dele vai ser sempre positivo, porque o ganho é isso que está entre parênteses, é o que tu multiplica pelo sinal de entrada. 1 mais uma divisão de dois resistores vai ser sempre positivo. Não tem como tu achar uma divisão de resistores negativo. Ah, resistor é um elemento que sempre tem um valor positivo. A gente ainda não achou elementos com resistência negativa, tá? Só por causa disso. Então, essa estrutura ela tem um ganho sempre positivo. O que significa isso? Significa que tu não vai inverter. O sinal nunca inverte com relação ao sinal de entrada. Tu não tem uma defasagem de 180 com relação à entrada. E tem mais um detalhe, justamente por causa disso, justamente porque a estrutura do ganho vai ser sempre 1 mais essa divisão, o ganho mínimo que tu consegue nessa estrutura é 1. Tu não consegue ganhos menores que 1. O que isso significa? Que tu não consegue... faltou a palavra. Contrário de amplificar, atenuar. Tu não consegue atenuar o sinal nunca. Então, tu não consegue diminuir a amplitude do sinal de entrada. Isso é útil também, às vezes, tá? Mas tu não consegue diminuir com essa estrutura aqui. O mínimo ganho que tu consegue nessa estrutura é 1, tá bom? São 2 detalhes. E o principal, que foi o que estimulou eu a mostrar isso aqui para vocês, é o seguinte. Aqui está o sinal de entrada. Sinal de entrada do nosso circuito. Esse sinal de entrada, ele está conectado diretamente, a saída do teu sensor está conectado diretamente, tá difícil de escrever hoje, aí. O sinal de entrada, que é a saída do teu sensor, ou seja, o sensor está conectado diretamente na porta não inversora do up-op. Está direto aqui na porta não inversora. E a gente sabe o quê? Que as portas do up-op não têm corrente de entrada.
E tu está conectando direto o sensor lá na porta não inversora. Então significa o quê? Se o APOP não drena a corrente nas portas de entrada, tu não vai drenar a corrente do VI. Então tu não tem aquele problema que eu caracterizei antes para vocês. Tu não tem corrente sendo drenada do sensor. Porque o sinal do sensor, a saída do sensor, está indo direto na porta não inversora do APOP. Então, tu não drena a corrente do teu sensor. Tu não faz um carregamento, que a gente fala, do teu sensor. Tu não altera a medida do sensor, porque tu não está drenando corrente do teu sensor. Certo? Então, isso aí é outra característica muito importante do amplificador não inversor. Tá? Tu não consegue ganhos menores que 1, tu nunca inverte, e tu não tem corrente na porta, não tem corrente sendo drenada do sinal de entrada. Ok? Tudo anotado? Já que vocês anotam bastante coisa. Vamos fazer uma simulação disso aí? Lá no Falstad, tá? Se eu pegar aqui, ó. Sei, vocês querem fazer do zero a simulação comigo? Ou vocês querem que eu monte aqui, vocês olhem? O que vocês querem? Zero. Do zero? Tá bom. Ou não. Ou não. E vice-versa. Vou dar aqui, ó, botar um circuito novo. Aí, ó, tela em preto, tela pretinha. Lembra como é que chega nesse cara aqui? Bota Falstad Circuits no Google. Enter, abre. E aqui embaixo, ó, ele vai abrir essa versão pequena, na real, sempre. Aí tu vem aqui embaixo, ó, full screen. E daí vai abrir essa tela cheia aqui, que é a melhorzinha. Tá? Então, vai aqui, novo. Vamos lá, vamos fazer um do zero, então. Vamos botar aqui um APOP primeiro. Eu sempre lembro, esqueço onde é que ele está. Ele está em blocos. Aqui, ó, blocos, tá? Desenhar, blocos, inserir APOP com menos em cima. Pode ser com menos embaixo também, só desenha de ponta cabeça daí, tá? Zoom eu dou no scroll, segurando o espaço, não, segurando o Alt. Segurando o Alt, clicando na tela, eu arrasto a tela inteira para onde eu quero. Então, scroll aqui assim. Vamos lá, vamos fazer então. R para resistor, né? Daí arraste ele desenha um resistor, ou, né? Ops. Aqui, ou desenhar, inserir resistor, tá? Então arrasta, ele faz o resistorzinho ali. Largar ele aqui mais ou menos. Esse aqui é o resistor de feedback, tá? Com W, é o W. Com W eu faço a conexão, daqui para cá, daqui para cá. Fiz o resistor de feedback, o resistor de realimentação. Fiz uma realimentação negativa, da saída para a entrada e inversora. Entrada e inversora. Se tu fizer uma realimentação positiva, tu vai criar instabilidade. Tu vai entrar num outro tipo de circuito que a gente vai ver mais adiante. Tá? Para esses tipos de circuitos que implementam uma equação, que implementam uma função, né, esse aí a gente precisa de realimentação negativa. Então tá aqui. O nosso circuito ainda ele tem um outro resistor da entrada para a referência. Ó. Tem esse R1 aqui agora, para a referência. Então, vou colocar ele aqui. R para resistor. Vou puxar um resistor daqui para cá. E vou botar G para ground. E vou puxar daqui para cá. Aí. Aqui vai ser a entrada. Né? Entrada que vai vir direto na porta não inversora. Ok? Vou colocar uma tensão. É V, eu acho, né? V. V é do menos pro positivo, aí, show de bola. Vou botar a referência na minha fonte. E vou conectar minha fonte no circuito. Tá? Deixa eu parar a simulação primeiro. Não sei se vocês estão me acompanhando. Como é que tá as coisas aí? Estão apanhando muito pro Falstad? Não, é bem tranquilo. Tá? Vou trocar essa fonte, porque o V ele coloca uma fonte CC, tá? Mas eu vou alterar ela, eu quero botar uma fonte senoidal aqui.
Daí é clique duplo em cima dela. Tá? Clique duplo, ele abre a janela para editar. E daí ele tem o valor, daí ele tem aqui, forma de onda. Eu vou trocar de CC, que é o natural dela, eu vou trocar para CA. Tá? Vou deixar essa frequência, eu acho, não vai mudar muito para nós. E vou botar 1 volt só de pico aqui. Aplicar, ok. Não faz muita diferença, tá? Eu botei 1 volt de pico, fica mais fácil de fazer as contas de cabeça. Beleza, já dá para simular. A gente já tem ele aqui, não, a gente não definiu nenhum ganho específico, né? Então o R2 eu deixei em 1K e o R1 eu deixei em 1K. O sinal de saída vai estar aqui. Então a gente entra com esse cara aqui e sai ele ali. Tá certo? Agora então eu vou reiniciar essa simulação. Antes de reiniciar, na real, vou deixar esses dois resistores em 1K, né? Então, o que a gente espera enxergar na saída lá? A gente está entrando nesse circuito ali simulado, a gente está entrando com um senoidal de 1 volt de pico. Então, o VI lá na simulação, para nós, ela é 1 volt de pico. Então, ela é isso aqui, né? Um senoidal, 1 volt de pico ali, tem 40 Hz, mas para nós não muda muito isso agora. 1 volt de pico. E a gente está usando um R2 igual a 1K on e um R1 igual a 1K on. Como que tem que ser o sinal de saída? Bom, a gente entra aqui nessa equação, coloca os valores, né? Então, a gente tem, na real, que o sinal de saída vai ser, né, o nosso ganho, na real, vai ser, aqui, o sinal de saída vai ser o sinal de entrada, que multiplica 1 mais R2 por R1. Os dois resistores são iguais, né? Então, é 1K dividido por 1K. Aí, beleza. Então, o sinal de saída, a gente espera que seja 1 mais 1 dividido por 1. Isso aqui dá 1, 1 mais 1 dá 2. 2 vezes o sinal de entrada. Então, a gente espera enxergar um sinal amplificado 2 vezes, certo? Então, o sinal de saída, deixa eu desenhar ele em roxinho aqui, ó. A gente espera enxergar e observa o seguinte, ó. Positivo, tá? Positivo. Ele não inverte. Então, se ele não inverte, eles estão em fase. Então, a gente espera enxergar esse seno multiplicado por 2. Né? Só vai mudar a amplitude aqui para 2 volts. É isso aqui que a gente espera enxergar. Tá? Então, vamos ver se faz sentido isso aqui ou não. Deixa eu ir lá na simulação. Aqui. Então, vou dar um reiniciar aqui. Continuar. Vamos lá. Então, aqui está o sinal, tá? Eu vou botar primeiro o sinal de entrada, certo? Vou botar aqui, ó, com o botão de... Eu boto no nó que eu quero, com o botão direito, visualizar na bancada. Em novo diagrama na bancada. Xablau, tá aí. Aqui está o nosso sinal de entrada, tá muito rápido. Deixa eu dar um zoom com o scroll aqui em cima, ó, ele muda a escala de tempo. Tá aí. Deixa eu só parar para a gente medir, ó. Tá aqui, ó. Botando bem no pico ali, 1 volt, ó, 999, 1 volt, ó. 1 volt de pico, sinal de entrada. Beleza. Show de bola. Agora eu vou colocar junto o nosso sinal de saída, ó. Vou clicar com o direito no nó, visualizar em diagrama existente, daí ele vai sobrepor os dois. Se eu botar em novo diagrama, ele vai deixar uma do lado da outra, tá? Então, eu vou botar em existente, que ele vai sobrepor os dois sinais, tá? Sobrepor os dois sinais, tá aí. Então, olha ali, ó, o verde é o sinal de entrada e o vermelho é o nosso sinalzinho de saída. Ó. Tá aqui é o sinal de saída. Então, tu observa que eles estão em fase, porque o ganho dessa estrutura é positivo e é 2 o ganho, né? Então, aqui, quando tu tá com o pico 1 volt, ó, do sinal de entrada, que é o verde, no vermelho, tu tá em, opa, aqui, 2 volts. Aqui, ó. Certo? Então, ele deu o ganho de 2 certinho, manteve a fase, porque o nosso ganho é positivo. E é isso aí, tá? Continuar. Validado nossa estrutura ali. Agora eu quero chamar a atenção de outra coisa. Aquela última coisa que eu falei, ó. Olha essa fonte aqui, ó. Qual é a corrente que está saindo dela? Tá vendo que não está indo nenhum pontinho, ó? Não tem corrente sendo drenada dessa fonte. Por que não tem corrente sendo drenada dessa fonte? Do meu sensor, lembra? Isso aqui é o teu sensor. Por que não tem corrente sendo drenada? Porque tu ligou ela direto na porta não inversora do op-amp. E em nenhuma das portas entra corrente. Tá vendo? Ó, nem por cima entra corrente e nem aqui entra corrente. Enquanto isso, está circulando corrente por lá. Está circulando corrente no resto do circuito. Deixa eu até aumentar a velocidade aqui, a velocidade da corrente, para enxergar melhor. Tá vendo? Tá fluindo corrente lá em cima, mas o teu sensor não está fornecendo corrente
Em nenhum momento. Então, tu não está carregando ele. Então, tu não está afetando a medida. Então, tu não está atrapalhando ele de trabalhar. Basicamente é isso. Então, esse é um amplificador não inversor. Ok? Quem estava fazendo a simulação conseguiu? Eu consegui. Quem não conseguiu aí? Quem não está fazendo? Vamos adiante? Bora. Bora. Então, esse é um não inversor, tá? É outra estrutura muito comum de uso de amplificadores operacionais, certo? Principalmente por causa dessa característica da impedância de principalmente por causa dessa característica de impedância de entrada infinita, tá? Então, ele é muito utilizado por causa disso, tá? E ele não inverte o sinal. Embora, às vezes, tu queira que ele inverta, assim, ó, outra coisa, eu quero que vocês lembrem, dificilmente tu tem um circuito de condicionamento de sinal, ou seja, o meio campo entre um sensor e um FPGA da vida, com um up-off. Tu tem uma série de estágios, onde tu tem um estágio que vai ter uma impedância de entrada muito grande, tu vai ter outro estágio que vai ajustar o ganho, tu vai ter outro estágio que vai ser um filtro, tá? Claro, tu pode sintetizar e juntar isso, mas tu tem estágios diferentes. Então, dificilmente tu vai ter um único circuito fazendo o condicionamento total. Até teve alguns exemplos que eu mostrei na primeira aula, que tinha estágios, né? Tinha o filtro anti-aliasing, tinha ajuste de offset, tinha não sei o que lá. Estágios, onde cada estágio desse faz uma coisa com o sinal. Então, por exemplo, esse aqui poderia ser um estágio de entrada, porque ele seria o primeiro estágio, porque ele que ia ser a interface com o sensor, tá? Porque ele não vai drenar nada de corrente. E justamente por causa disso que existe digamos assim, uma variação dessa estrutura, que é muito utilizado, e às vezes até mais utilizado que esse aqui mesmo. A variação desse circuito, que é extremamente utilizada, é... Passa slide. Só se tu quiser. Ih... Tô online? Tô. Passou? Volta. Aí. É esse carinha aqui, tá? Esse magrão aqui é uma variação do circuito anterior, tá? Onde o que que tu fez? Tu trocou o resistor R2 por um curto-circuito e tirou o R1. Basicamente foi isso que tu fez, tá? Ele é uma variação, é quase a mesma. O sinal continua entrando na porta não inversora. A realimentação que era feita pelo resistor R2, agora tu trocou o R2 por um curto e tu eliminou o R1. Tá? Tu trocou o R1 por um circuito aberto. E por que que ele é muito utilizado? Justamente por causa que ele não drena a corrente do sinal de entrada. Né? Então, deixa eu botar aqui os sinais para a gente conversar um pouquinho sobre ele e deduzir como que é o sinal de saída dele. Né? Aqui vai estar o sinal de entrada e aqui é o nosso sinal de saída. O que que esse circuito faz com o sinal de entrada? Com o sinal de entrada. Quanto que vale o sinal de saída? Alguém saberia me dizer quanto é que vale o sinal de saída aqui? Alguém saberia dizer? E agora? De chute, assim, ó. Igual VI, Igual o VI. Por quê? porque ele tá entrando o VI e tá. E o mais, tanto mais quanto menos são iguais, né? Perfeito. Então é bem isso aí mesmo, ó. Esse sinal, o que que tu tá fazendo, ó? Tu tá colocando o VI nesse nó. O sinal de entrada tá entrando aqui, certo? Ou isso significa o quê? A mesma coisa do circuito anterior. Significa que V mais é igual a VI. Bom, se tu tá enfiando o VI no V+, o V menos, por definição lá, que a gente deduziu, o V menos é sempre igual ao V+. Esse aqui é o V menos. Mas se V menos é igual a V+, isso quer dizer, então, que V menos é igual ao sinal de entrada. Ou seja, o sinal que tu aplicou aqui aparece lá do outro lado.
Mas como tu não tem nenhum elemento de realimentação, tu está conectando direto a porta não inversora aqui na saída, tu está dizendo que a sinal de saída, que o sinal de saída é igual a V menos, porque tu está jogando V menos direto na saída. Mas V menos tu acabou de ver que era igual ao sinal de entrada. Então VO é igual à entrada. O sinal de saída é exatamente igual ao sinal de entrada. Igual ao sinal de entrada. Tá, mas e aí? Por que eu vou usar um circuito onde eu entro 1 volt e sai 1 volt? Por que eu vou fazer isso? Por que eu não boto um curto direto? Se eu quero que o sinal dentro, por que eu não ligo direto a saída do sensor lá naquele ponto de saída? Por que eu estou colocando um up-op que precisa de alimentação, toda uma galera ali para fazer sinal de entrada igual ao sinal de saída? Qual que é a utilidade disso? Se o sinal que eu boto aqui é igual ao sinal que aparece lá, por que eu tenho que botar esse magrão no meio? O que vocês acham? Ninguém? Dá uma olhadinha aqui. Esse sinal de saída, tá? Esse sinal aqui, ó, tu vai conectar em alguma coisa, certo? Vai ir lá para um outro estágio de amplificação, vai para algum lugar, certo? Vai fazer alguma coisa com esse sinal aqui. Isso aqui é informação. Tu vai continuar processando ela de alguma forma, tá? Beleza, vai ter coisas penduradas aqui para a direita. Ok, tranquilo. Mas me diz uma coisa. Se eu pendurar aqui, não sei o que vai ser, eu vou chamar de uma carguinha, por exemplo, aqui, ó, alguma coisa, não sei o que é. Pode ser um outro estágio de amplificação, pode ser uma placa de leitura, pode ser um outro tratamento de sinal, enfim, vai ser alguma coisa. Se eu pendurar algum negócio aqui, esse magrão que eu pendurar aqui, ele vai drenar a corrente do meu sinal VO. Ele vai drenar uma corrente aqui do meu sinal VO. Ok? Beleza. E quanto que eu estou drenando do VI? Qual é a corrente que eu estou drenando do VI? Quanto que vale essa corrente aqui? Zero. A gente acabou de ver que a corrente de entrada aqui é zero. Ou seja, mesmo que eu pendure um negócio lá na saída que vai drenar uma corrente, ele vai drenar essa corrente de saída aqui, essa corrente não vem do meu sensor, não vem da entrada, não vem daqui a corrente que eu quero na saída. A corrente que vem que vai para a saída do meu circuito aqui, ele vem da fonte de alimentação do meu op-op. Então ele vai ter o VE e o VCC lá, e é desses magrão aqui que vai vir a corrente de saída. Certo? É daqui, é da alimentação deles que vai vir a corrente de saída que eu exigi. Então, não importa a corrente que eu drenar aqui na saída, não importa onde que eu vou ligar esse amplificador, não interessa onde que eu vou ligar essa tensão de saída, eu não vou drenar a corrente desse VI. E se eu ligasse direto o VI lá na saída, ele ia drenar daqui. Ele ia drenar do sinal de entrada. Ele ia drenar do meu sensor. Ele ia drenar de quem está lendo um sinal. Então, quando tu usa essa estrutura, tu está desacoplando o teu sinal de a tua saída, a tua leitura do sinal de entrada. Tu está jogando o mesmo valor de tensão, ó, o sinal de tensão da entrada, tu tá jogando na saída, tu tá tendo o mesmo valor da tensão lá na saída, mas tu não tá drenando corrente da entrada. E o nome desse cara é buffer. E eu acredito que vocês tenham ouvido falar já nesse carinha aqui, nesse buffer, tá? Eu acredito que sim. E isso é muito, muito usual, tá? Justamente por ser o primeiro estágio de amplificação de qualquer coisa. De qualquer coisa, tu coloca um buffer na entrada. A entrada AD de um microcontrolador tem um buffer na entrada dele. Justamente para te não drenar corrente da entrada, mas tu ter exatamente o mesmo sinal de tensão da entrada na saída do buffer. Só que tu não drena a corrente desse sinal de entrada.
tu drena do up-op. Então, tu tira esse carregamento da entrada. Então, qualquer leitura, tu sempre vai ver uma estrutura buffer na entrada. Qualquer leitura de tensão, qualquer leitura de sensor, ele vai ter um bufferzinho lá em algum lugar. Tá? E o buffer faz isso, ele não drena a corrente do sinal de entrada. Mas não importa o que tu conecte na saída, ele não vai drenar a corrente do sinal de entrada. Mas tu tem na saída o próprio sinal de entrada. O sinal de saída vai ser exatamente... Então, tu transmitiu a informação, que é um sinal de tensão, né? Tu transmitiu a leitura, tu transmitiu a informação, só que não teve carregamento na entrada, tá? Não teve corrente sendo drenada desse carinha que gerou a informação. Tá? Isso é muito usual, tá, gente? Tu vai bater o olho, geralmente existe essa estruturinha aí para fazer medidas de sinais. A gente vai ver mais adiante uma estrutura muito utilizada em instrumentação, que é o amplificador de instrumentação. E lá no amplificador de instrumentação, ele utiliza essa estrutura aqui, tá? Que é para instrumentação eletrônica, né? Que é medir, que é fazer uma aquisição de sinal, né? Que é muito utilizado para fazer uma malha de controle, alguma coisa assim, tá? Então, tu vai ter sempre um estágiozinho buffer ali para fazer tuas medidas. Tá? Então, bateu o olho, o curto-circuito realimentando, a entrada na outra porta, buffer. Qual que é a ideia do buffer? Ele joga a mesma tensão de entrada na saída, só que ele não drena a corrente do sinal de entrada. Tá certo? Se tu for dar uma olhadinha, aquilo que eu falei para vocês, né, que esse cara aqui é uma variação do amplificador não inversor, né? O não inversor é isso aqui, ó, certo? O não inversor é esse magrão aqui, que está no slide anterior. Realimentação, sinal de entrada, referência, sinal de saída, tá? Esse aqui é o R2, esse aqui é o R1, esse aqui é o VO, esse aqui é o VI. Esse cara aqui, a gente tem que o VO é igual ao VI, que passa pelo ganho, né? 1 mais R2 por R1. Eu disse para vocês, o buffer é um caso especial desse cara. Sim, é um caso especial. Observa o que tu fez. Tu veio aqui e trocou, tirou esse resistor aqui e colocou um curto no lugar dele. Colocou um curto aqui no lugar dele. Ou seja, tu fez esse resistor igual a zero. Fez o R2 igual a zero. E o que mais que tu fez? Tu tirou o R1. Ou seja, tu fez esse cara aqui infinito. Fez ele um circuito aberto. Tu fazendo isso na tua equação, tu tem que o R2 vai ser zero aqui, ó. Então, toda essa parcela aqui vai fora. Então, tu fica só com VO igual a VI vezes 1. Tá? Então, é aquilo que a gente achou. Tá aqui, ó. Dá para ver por aqui também, tá certo? Entenderam o buffer? Já tinham visto o buffer em algum lugar? Só ouvi falar. Só ouvi falar. Nome. Não conheço muito, só vi por nome. Essa é boa. Olha aqui, ó. Então, como eu falei para vocês, deixa eu parar essa simulação aqui. Esse aqui é o não inversor, né? Que a gente acabou de simular. Como eu falei para vocês, ele é um caso específico, né? Então, eu vou tirar o R1 aqui. Se eu conseguir. Aqui, R1. Tirar isso aqui. E no lugar desse R2 aqui, eu vou agora conectar direto na saída, tá? O que eu espero enxergar? Aqui embaixo, ó, onde tu tinha uma amplificação D2, agora eu espero enxergar que esses sinais estejam sobrepostos, né? Porque o sinal de saída vai ser igual ao sinal de entrada. Então, eu espero enxergar que esses caras aqui ficam sobrepostos. E foi o que aconteceu, ó. Agora eles estão um em cima do outro ali. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Ali, ó. Certo? Foi o que aconteceu. E olha, aquela coisa, né? Mesmo que eu venha aqui, ó. Deixa eu fazer um negocinho aqui, ó. Vou parar. Mesmo que eu venha aqui e represente um outro estágio, alguma coisa na saída aqui, ó. Sei lá, vamos botar 100 ohms aqui, por exemplo. Sei lá, 1K. Vamos deixar 1K, foda-se. Continuar. Mesmo que eu coloque uma carga no meu sinal, essa carga, ela está recebendo o mesmo sinal de entrada. Está recebendo a mesma tensão do meu sensor, a minha carga está recebendo.
E essa carga representa outro estágio de amplificação, ou uma saída amplificada, ou um alto-falante, enfim. Representa qualquer coisa essa carga. Só que tu tá recebendo, essa carga está recebendo o mesmo sinal de tensão, só que a corrente que ela drena vem do op-op, não vem da entrada, vem daqui do op-op. Então tu não está fazendo um carregamento do teu sinal, tá bom? Tu não está fazendo um carregamento desse carinha aqui. Tu está drenando toda a corrente que tu precisa do amplificador operacional. Claro, não é do amplificador operacional, é da alimentação do op-op, né? Porque não se esquece, esse cara aqui tem uma fonte de alimentação, né? A gente tem que fornecer uma tensão para ele funcionar. Então, tu vai alimentar ele com uma fonte. Tá? Então, ele vai a tua carga está drenando corrente dessas fontes, e não do sinal do gerador lá, de quem está dando a informação. A informação. Ok? Consegue visualizar isso? Buffer. Vamos ver mais um? Vamos ver mais um? Então, a gente viu o não inversor, que ele veio da necessidade, digamos assim, de tu não drenar a corrente do teu sensor, tá? O não inversor, a gente viu que ele tem uma limitação com relação ao ganho, que vai ser sempre maior que 1, e o não inversor, ainda, o ganho dele é sempre positivo, tá? Tem uma variação do não inversor, que é o buffer, que ele vem nessa mesma necessidade de tu não fazer um carregamento do sinal de entrada, mas ele fornece exatamente a tensão de entrada na saída. Agora eu vou ver outro circuitinho aqui com vocês, tá? Que é o circuito somador. Então, aquilo que eu falei lá no inicinho da aula para vocês, que os amplificadores operacionais levaram o nome operacionais porque eles implementavam operações matemáticas. Tá? Operações matemáticas. Então, eles são amplificadores, que eles têm a capacidade de amplificar, e o operacionais era de operações matemáticas. Então, as primeiras operações que a gente viu até agora foi multiplicar por constante. Né? Então, tu multiplicou por uma constante negativa no amplificador inversor, e tu multiplicou por uma constante positiva no não inversor. Tá? Então, a gente aprendeu a multiplicar por constantes. Agora que a gente vai ver a primeira outra operação, que é somar sinais elétricos. Como é que funciona o somador? Tá? Como é que funciona um circuito que é capaz de somar sinais elétricos? Tá? Então, para que serve o somador na real, né? Por que tu vai querer somar? Às vezes tu quer inserir, por exemplo, um valor de offset. A gente vai conversar sobre isso na simulação. Às vezes tu quer inserir um valor de offset no teu circuito. Né? Tu quer puxar um sinal para cima no gráfico, né? Tu quer tornar ele todo positivo, por exemplo, sem perder informação. Né? Então, tu pode somar um valor CC em cima dele. Ou então, tu quer somar um senoidal. Às vezes tu quer fazer uma modulação, né? Tu quer somar alguma coisa, uma variação em cima desse cara. Também. Tá? Então, tu consegue manipular os sinais dessa forma. Então, como é que é a estrutura desse cara? Dá um bizu aqui, ó. Tu tem o resistor, né, que é o sinal de saída, Tu tem a realimentação negativa, aqui eu chamei de RF, esse resistor, que é F de feedback, tá? Feedback é realimentar. Então, tu tem a realimentação negativa, através do RF, e tu tem, nesse caso aqui, eu coloquei dois sinais de entrada. V1, por exemplo, e V2, tá? Conectados nesse nó através dos seus próprios resistores, R1 e R2, tá? A gente vai analisar só para dois aqui, depois a gente expande essa ideia, tá? Vamos analisar, pode fazer somatório de mais sinais. Nesse caso aqui a gente vai fazer de dois só. Tá? Então eu quero achar aqui como que é a equação do VO em função do sinal V1 e V2. De novo, eu tenho realimentação negativa, então eu consigo achar uma equação fechadinha para essa tensão VO. Que nesse caso aqui eu já estou dizendo que vai ser a soma de V1 e V2. Mas como que é a soma? É direto? Ou cada um multiplica por uma coisa? Como é que é? Tá? Então vamos lá. Para fazer isso, eu tenho que aplicar minhas condições de análise. Eu tenho que fazer aquela mesma metodologia. E para fazer essa metodologia, sempre a gente vem aqui e diz, ó, corrente aqui é zero, corrente aqui é zero, tensão nesse nó igual tensão nesse nó. Isso é o que tu tem que lembrar sempre. Então, a corrente nessa porta aqui vai ser zero,
ou seja, a corrente que desce no nó em direção a essa porta é zero, corrente drenada desse nó aqui vai ser zero. E a tensão V+, e a tensão V- são iguais. Tá? Vamos aplicar essas duas condições e vamos agora analisar esse circuito para tentar achar a equação dVO em função dessas duas tensões. Tá? E como que a gente faz isso? É análise de correntes, né? Então, vem aqui, eu digo que nesse resistor existe uma corrente, nesse resistor existe uma corrente, essa aqui eu vou chamar de I1, essa aqui eu vou chamar de I2, e aqui no outro resistor, a gente diz que existe uma corrente também, que eu vou chamar de IF. Tá? É sempre a mesma pegada, sempre a mesma ideia. E daí eu venho aqui nesse nó, que junta todas essas correntes, de novo, é o nosso nó negativo, né? O nosso nó na porta inversora, vou chamar de nó N. E aplico LCK no nosso nó N, sempre assim. Tá? E aplico LCK aqui no nosso nó N. O que a gente tem de LCK? Somatório das correntes que entram no nó é igual ao somatório das correntes que saem do nó. Quais que são as correntes que entram no nó? As correntes que estão entrando no nosso nó N aqui é a I1 e a I2. Elas estão indo em direção ao nó. Então, I1 mais I2 tem que ser igual ao somatório de tudo que sai do nó. Tudo que está saindo do nó é a IF. Porque aqui para baixo não vem corrente, né? Porque a gente acabou de dizer isso. Não entra corrente aqui nessa porta do OP-OP. Então, para baixo não tem, só tem a IF. Então, isso aqui vai ser igual a IF. Show. E agora? Bom, agora tu vem aqui e escreve o que é cada uma dessas correntes. Vem aqui, o que é o I1? Bom, I1 é essa corrente que flui no resistor R1. É a corrente num resistor. Se é corrente num resistor, é tensão dividido pela resistência. Então, é a tensão no R1 dividido por R1. Qual que é a tensão no R1? É a tensão no terminal positivo menos a tensão no terminal negativo. Tensão no terminal positivo é quanto? V1. Né? A tensão desse lado aqui, ó, a tensão de entrada V1. Então, V1 menos. Quanto que é a tensão no terminal negativo do nosso up-op? No terminal negativo, não. Na porta não inversora. No terminal negativo do resistor. Terminal negativo do resistor. Está ligado na porta inversora do up-op. É o V-. Só que o que a gente sabe, né? Ah, V- é igual a V+. Isso aqui é sempre verdade. Só que no nosso circuito aqui, ó, novamente, o V+ está na referência. Então, V+ é igual a zero. Logo, V- também é zero. Uma coisa implica na outra, né? Uma coisa implica na outra. Então, se V- é zero, eu vou colocar zero direto aqui, ó. Porque a tensão nesse nó é a tensão nesse nó, que é o próprio V-, só que V- é igual a V+, e V+ está na referência. Então, vou botar zero direto aqui. Ok? Esse aqui é o I1. Tensão no terminal positivo do R1 menos a tensão no terminal negativo dividido pela resistência. Agora eu faço isso mais o I2, que é a tensão no resistor R2 dividido pela resistência R2. Tensão no terminal positivo menos tensão no terminal negativo dividido por R2. Tensão no terminal positivo é V2. V2 menos 0 igual a IF. Okay? IF é a corrente no resistor RF. Corrente num resistor é tensão pela resistência. Tensão nela é daqui menos aqui. Tensão nesse terminal é o V-. V- é zero. Menos. Tensão no terminal negativo é VO. Eu olho aqui para ver se estou vendo vocês, na real. Não é difícil, né? Matemática, circuitos. Na real, eu falo sempre para mim mesmo, não vou dizer que não é difícil para não desanimar vocês, mas agora eu tenho que trabalhar essa equação aí para isolar VO, que é o que eu quero saber, o que esse circuito está fazendo com os sinais, eu quero saber VO. Então a gente trabalha isso aí, ó. Aqui é V1 menos 0, vou escrever aqui em cima de novo, ó. Mais V2 sobre R2 é igual a menos VO por RF. Agora eu posso isolar VO nessa equação. VO vai ser igual, tem o menos, passa para o outro lado, está dividindo RF, passa multiplicando. Menos RF, que multiplica V1 sobre R1, mais V2 sobre R2.
Tarde demais. O que é tarde demais? O que eu falei? Me perdi. Já desanimei. Desanimei no semestre passado já, né, César? Desanimei quando vocês entraram no curso, eu fui dar palestra na Introdução à Engenharia Elétrica. Dá uma olhadinha nessa equação aí, ó. Dá uma olhadinha nessa equação aí, tá? Essa é a equação mais completa desse somador de duas entradas. Pode ser que tu não enxergue direitinho, mas olha o que está acontecendo aqui, ó. Tá, é uma constante aqui na frente, certo? É uma constante aqui na frente. E tu tá fazendo uma soma do V1 com o V2, claro que cada um ponderado por sua resistência de entrada. Tá fazendo uma soma ponderada aí por esses dois resistores. Muito usualmente, a gente faz o seguinte, ó, a gente diz que R1 é igual a R2 de um valor R qualquer lá, de um valor R para eles. Se eu fizer isso, eu posso reescrever a minha equação tirando esse R1 e R2 em evidência, porque agora eles são iguais. Daí vai ficar menos RF por R, que multiplica V1 mais V2. Se eu fizer isso aqui, né, fazendo, deixa eu botar um F aqui, fazendo isso aqui, a gente chega nessa equação aí, tá? Que é usual. O que significa isso? Significa que se tu botar 10K aqui no primeiro resistor, tu vai botar 10K nesse aqui também, tá? É isso que significa. Então, olha o que tu tá fazendo aqui com esses sinais de entrada, ó. Tu tá somando V1 com V2. Tá somando as entradas. Só, claro, tu tá associando um ganho a eles também, né? Tu tá somando e ainda tá aplicando um ganho. Ainda tá aplicando um ganho. Se tu fizer o RF igual aos outros, então tu tem ganho unitário nesse somador. Só que é menos, né? Ele soma e depois inverte. Esse somador é conhecido como somador inversor. Porque ele soma, mas ele inverte. Então, tu entra, por exemplo, com 1 volt no V1 e 2 volt no V2, ele vai somar os dois. Beleza, tu vai ficar com 3 volts. Só que ele vai inverter essa resposta. Tá? Então, por exemplo, se tu fizer RF igual ao R aos R's de entrada, tu vai ficar com menos 3 na saída. Se tu fizer essa relação aqui 2, tu vai ficar com menos 6 na saída. Tá? Então, tu faz a soma e já associa um ganho a essa soma. Tá? Se tu não quer ganho nenhum, faz todos os resistores iguais, tu vai ter ganho unitário, só que mesmo assim vai ser negativa a tua saída. Vai ser a soma invertida, tá? Invertida de sinal, não um soro, invertido o sinal. Ok? Então esse aqui é um circuito que soma sinais elétricos. Tá? Tem sinal de dois sensores, ou tu quer somar um sinal CC num sinal CA, enfim, ele soma sinais assim. Eu tinha outra coisa para falar é o seguinte, ó. Se eu tiver mais entradas, né? Se eu quiser somar mais que dois sinais, aqui a gente está somando dois sinais, sinal V1 e sinal V2, cada um é um sensor, por exemplo. A gente pode somar mais sinais aqui, ó. Tu pode botar, por exemplo, pode botar um R3 conectado num sinal V3, e assim vai, quantos tu quiser, até um RN ligado num sinal VN, por exemplo, né? Vou botar um N maiúsculo para não confundir aqui, ó. Um VN conectado num RN. Quantos tu quiser, tu pode somar aqui. Conecta tudo aqui nesse ponto. E se tu fizer essa conexão, o que acontece, na real, é que tu vai aumentando aqui, ó. Tu vai somando aqui mais um V3, mais até um VN. Tá? É isso aqui que acontece. Pode somar N sinais elétricos através dessa estrutura aí. Ok? Vamos botar isso no Faucet para ver como é que fica. Vou botar lá no Faucet para ver como é que fica. Deixa eu voltar aqui na simulação. Aqui está minha simulação, beleza? Vou só transformar ela, tá? Vou apagar aqui, apagar aqui, apagar aqui, vai fora isso aqui. Vou botar o somador aqui na real. Aqui na real eu preciso de um resistor aqui. Vou simular. Duas entradas, né? Primeiro vamos apagar isso aqui.
Botei a referência aqui, agora eu vou botar os dois resistores de entrada aqui. Show. Conecto os dois no nó da porta inversora. Tá aqui o nó da porta inversora. E vou colocar dois sinais de entrada aqui agora. Vou pegar V. Vou botar uma fonte nesse cara aqui. Vamos botar uma fonte naquele magrão ali. Aqui. Referência nas duas fontes. Tem que ter sempre. Tá aí. Vamos botar um sinal CA mais um CC, tá? 1 volt de pico, aplicar, ok. Não, na real vamos começar com CCs, tá? Vamos somar dois sinais CCs para bem aquilo que eu falei para vocês. Ó, essa aqui é 1 volt, aplicar, e essa aqui vai ser 2 volts, aplicar. Então eu estou somando essa fonte aqui é 1 volt, e essa fonte aqui é 2 volts, é bem aquela ideia que eu tinha falado para vocês. Estou somando dois sinais, é 1 volt CC com 2 volts CC. Ele não aparece o sinal ali, né? Não aparece. Então esse aqui é 1 volt, e essa aqui é 2 volts, tá? Deixa eu reiniciar aqui, vamos ver uma coisa. Tá. Ele não vai aparecer. Mas aqui, ó, essa aqui é 1 volt, e essa aqui é 2 volts. O que eu espero enxergar na saída desse amplificador, desse circuito somador? Olha que todos os resistores são iguais, ó. Todos os resistores são iguais. Então, se a gente olhar na nossa equação, todos os resistores sendo iguais, é como se essa estrutura aqui da frente valesse 1. Então, é menos 1 que multiplica a soma dos dois. Então, o V1 para nós, deixa eu botar aqui, ó, o V1 para nós é 1 volt, mais o V2 para nós é 2 volts. Então, é menos 1, porque todos os resistores são iguais, que multiplica isso. Então, vai ser menos 3 volts. A gente espera enxergar menos 3 volts aqui nesse nó aqui. Tá? Vamos continuar. Deixa eu botar aqui, ó. Visualizar em novo diagrama. Opa, fiz errado. Espera aí, só um minuto. É na bancada que a gente tem que colocar. Visualizar na bancada, que está aqui embaixo. Tá? Deixa eu puxar. Vou diminuir a velocidade de simulação, que está muito viajão. E daí, olha aqui, ó. Bota o mouse em cima. Tá lá em cima, ó, menos 3 volts, ó. Tá aí, tá dando o que a gente esperava. Se eu trocar a fonte de 1 volt para 2, eu espero enxergar agora menos 4. Vou botar 2 volts aqui. Aqui, ó. Agora foi para menos 4 volts, tá? Uma coisa que dá para fazer, por exemplo, assim, ó, um exemplo da onde que é muito utilizado isso aqui, é o seguinte, ó. Imagina que esse sinal aqui de saída, tu quer, na real, tirar o nível de offset, ou inserir um nível de offset num valor de medida CA. Então, pega um CA de 1 volt, tá? Por exemplo, aquele mesmo sinal que a gente vinha analisando antes. 1 volt senoidal, tá? Deixa eu só tirar esse sinal aqui, ó. Remover o diagrama e vamos mostrar essa fonte aqui para vocês, ó. Visualizar na bancada, iniciar. Não está me mostrando isso aqui? Continuar. Aqui, continuar, tá. Então, olha aqui, ó. Velocidade de simulação, aumenta um pouquinho para encher ali. Aí. Tá, ó. Então, aqui é o meu sinal de entrada, tá? Digamos que isso aqui é o teu sensor, tá medindo isso aqui. Tá? Um sinal senoidal. Só que tu quer jogar esse sinal senoidal, que é esse sinal CA aqui, ó, de 1 volt de pico e menos 1 volt de pico negativo, ele tem um pico positivo e um pico negativo, ele quer jogar esse sinal numa porta AD. Só que uma porta AD, ela não lê sinal negativo. Uma porta AD lê de 0 para cima, de 0 a 5 ou de 0 a 3.3, tá? Então, o que tu tem que fazer com esse sinal aqui? Tu teria que tornar ele todo positivo, né? Ele deu um sinal todo, deu um sinal só para a porta AD conseguir ler. Então, que uma solução que tu pode fazer? É somar um nível de offset nesse sinal. Ou seja, tu pega essa senoidal que está batendo em menos 1 e puxa ela para cima 1 volt. E daí, em vez de bater menos 1 e 1, ela vai bater 0 e 2. Certo? Puxa o senoidal. Isso, quando a gente puxa um sinal ou para cima ou para baixo, quando tu puxa ele inteirinho, a gente diz que a gente está introduzindo um nível de offset. Tá? Tu está introduzindo um nível CC nesse teu sinal. Tu está introduzindo, tu está somando. Então, um jeito de fazer é isso aqui, por exemplo. Eu posso entrar aqui com um nível de 1 volt de offset. Só que, claro, né, se eu fizer isso e observar aqui, eu tô somando
1 volt nessa senoidal. Eu vou fazer esse deslocamento. Só que como o nosso circuito inverte, a gente vai deslocar, na real, tudo para baixo. Ó, deixa eu continuar aqui, ó. E vamos colocar em diagrama existente, ó. Então, olha aqui o que tu fez, ó. Como o nosso somador ele tem um ganho negativo, ele jogou todo o sinal para baixo do eixo, ó. Então, ele está todo embaixo, ó. Ele bate no 0 e bate no -2. Certo? Como tu faz o offset, ele puxou para baixo o sinal. Ele inverteu o sinal, melhor dizendo, né? Ele puxou 1 volt para cima e depois inverteu. Porque tu somou 1 volt, só que como ele tem um negativo na frente, ele inverteu, tá? Que é o negativo da equação aqui. Certo? E como é que tu resolve isso? A gente já aprendeu a dar ganho negativo, a dar um ganho negativo para circuitos. Então, a gente pode entrar aqui, por exemplo, com outro amplificador operacional, com ganho unitário, certo? Deixa eu botar aqui, ó. A gente aprendeu a fazer isso aqui já também, ó. O primeiro circuito que a gente viu. Ó, deixa eu puxar aqui, ó. Só para... Esse outro estágio aqui que eu coloquei agora, ó, é um amplificador inversor. Eu dei ganho unitário para ele, ó. Então, a única coisa que esse estágio está fazendo, ele está multiplicando o sinal desse nó por -1. Então, se a gente pegar aqui na saída dele, ó, vamos botar esse sinal aqui na saída também, ó. Visualizar em diagrama existente. Agora estão todos juntos, ó. Continuar. Então, o que a gente tem ali na saída agora, ó? A gente tem o sinal laranja, ó. Vou parar aqui, só encher mais um pouquinho, ó. Aqui, ó. Então, o original é o verde, ó. Aqui, ó, o teu sensor. O que tu fez? Tu somou um offset e inverteu, que é todo esse primeiro estágio aqui. Ele virou esse sinal vermelho. Que agora ele bate no 0 e no -2. E o que a gente fez? Jogou no -1. Toda essa estrutura aqui multiplica o sinal vermelho por -1. Ou seja, ela jogou esse sinal para cima e transformou no laranja. E daí, olha que no final das contas, o que tu fez, basicamente, foi pegar aquele sinal verde e puxou 1 volt para cima. Pronto, agora ele é compatível com uma porta D. É a mesma forma de onda, mas tu puxou ele 1 volt para cima. E daí o que tu faz lá dentro do teu programa, dentro do microcontrolador, tu desconta esse 1 volt da tua medida. Dentro, matematicamente, lá no teu software, tu desconta esse 1 volt. Daí tu sabe o valor real da forma de onda verde, certo? Então, esse é o somador inversor. Entendido mais ou menos essa ladainha, me estendi um pouquinho aqui invertendo ele, mas sei se mais ou menos. Entenderam isso aí? Excelente. Mais ou menos. Era muito bom, né? Esse Correndo melado. Bom, esse é o somador inversor, tá? Ele aplica um ganho negativo. Então, é muito usual tu ter sempre ele, quando tu utiliza ele, tu já bota um outro inversor na saída dele, né? Como foi o exemplo da simulação aqui. Então, quando tu utiliza ele, geralmente, o próximo estágio também tem ganho negativo, porque daí o negativo do primeiro estágio com o negativo do segundo, eles se anulam e tu fica com um sinal positivo, tá? Observa aqui, ó, aqui é um exemplo bem interessante que mostra para vocês esse troço de tu tá manipulando o sinal elétrico, tá? Então, isso que eu queria dizer para vocês, ó, no verde aqui, ó, ele é alternado, tu queria transformar ele em todo positivo. Como é que tu faz? Tu soma um valor CC em cima dele. Tu puxa essa curva para cima, 1 volt para cima. Então, tu soma esse valor e ele virou esse laranjinha aqui, tá? Tu manipula o sinal elétrico, tu brinca com o sinal elétrico, certo? Que nem aquele exemplo que eu mostrei, acho que foi para vocês também no início da aula, na primeira aula lá, que é tu moldando, certo? Tu molda o sinal para fazer o que tu quer com ele. Ele está trazendo a informação para ti, mas ela do jeito que tá não tá muito útil. Então tu pega e manipula ela para ela ficar dentro dos padrões que tu quer. Tá? Então essa é a brincadeira da eletrônica nesse nível, né? De tu manipular, de tu transformar, de tu condicionar esses sinais. Tá certo? Eu tinha separado mais um circuito para nós ver, que é o subtrator. Tá? Só que esse vai ficar para outro dia, porque ele é chatinho e a aula já está cansativa. O que vocês acham?
Eu acho ótimo. Excelente. Tá. Então, na próxima aula, eu vou largar uns exercícios para vocês. O César, hoje, ele tá com a palavra excelente na cabeça. Excelente. Daqui a pouco ele começa a largar um. Perfeito. Perfeito.